E vem conferir a análise do 12º episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E eu assisti o 12º episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E assim como acontece nessa temporada, já que tem muitos grupos ao mesmo tempo neste arco de Shibuya, eles mudaram a forma de contar a narrativa para fazer com que o público não fique perdido em momento nenhum durante o arco. E o que eles fizeram? Eles, a cada episódio, a cada grande luta que tem, no episódio seguinte, eles começam meio que estabelecendo o que aconteceu em cada arco. Mesmo que um outro arco não tenha andado muito a história, eles retornam para poder falar, olha, lembra que aconteceu isso com esse personagem, isso com aquilo, para o público não ficar perdido, para quando esse personagem aparecer lá na frente, ele não ter que reassistir, ou ter que ter uma retomada, ou explicar o que aconteceu com ele até ali. Então é isso que acontece nesse episódio. O episódio, ele obviamente anda a história, tem uma grande sequência de ação aqui envolvendo a Nobara, mas se você for analisar friamente, você vai ver que quase metade do episódio é focado só em estabelecer o que aconteceu em cada arco até agora e quais são os próximos passos dele. Tanto que o primeiro momento do episódio é mostrado no Nanami, que vai ter uma importância muito grande nesse episódio, onde ele descobre que em volta da barreira, em volta da principal barreira, todas aquelas pessoas que usam terno, que normalmente contratam as pessoas e explicam qual que vai ser a missão delas, todos eles acabaram ou morrendo ou estão à beira da morte. E isso faz com que o Nanami lembre de momentos muito difíceis dentro da sua carreira de feiticeiro, onde ele já teve muitas falhas e como essas falhas que ele teve já fez com que tivesse risco outras pessoas e outras pessoas morressem. Logo depois disso, começa a abertura. E depois da abertura, a gente já foca na Mei Mei. A última vez que a gente tinha visto a Mei Mei, ela estava entrando no túnel para poder realmente entrar nas batalhas, lutar e chegar no Gojo o mais rápido possível. Mas ele acaba lutando contra alguém que está lá. Mas a gente não acaba vendo a luta. Quando a gente vê a Mei Mei, ela já está chegando junto com aquela sua arma secreta para lutar contra aquele demônio. Isso é muito legal essa parte, porque esse é um pouco o momento que a gente conhece um pouco mais da Mei Mei. Porque ela é uma personagem muito misteriosa e o anime mostrou muito pouco sobre ela. Então tem que aproveitar esses pequenos momentos pra gente conhecer um pouco mais dessa personagem. E é isso que acontece aqui, quando ela explica como funciona o seu poder. E o seu poder funciona da seguinte forma: ela acaba controlando os corvos, isso era meio óbvio, mas o poder dela é um poder muito fraco. Então ela fala que ela estabeleceu uma ideia para poder treinar e a partir daí fazer com que o seu poder ficasse mais forte. Então ela conseguiu dominar o seu poder. O seu poder faria com que ela fosse uma personagem forte, mas faria uma personagem fraca. Mas ela treinou tanto que ela se tornou muito forte. E ela é tão forte que vale lembrar que lá no começo da temporada, no primeiro episódio da segunda temporada, quando tá tendo aquele flashback ainda, o Gojo menciona quanto a Mei Mei é forte. Quando alguém fala, você não vai salvar a Mei Mei depois daquela situação daquela casa que elas ficaram presas. E ela fala, a Mei Mei não precisa da minha ajuda, ela é muito forte. Então, para mostrar como realmente ela tem uma fraqueza, mas ela treinou tanto que ela ficou tão forte que até o Gojo admitiu que não precisava salvar ela. E o Gojo é considerado mais forte. A partir daí tem uma sequência de piada e ela mata o demônio. E a gente vai pro próximo núcleo, que é o núcleo do Fujiguro, é o Megumi Fujiguro, agora tem que falar Megumi, né, porque o Toji também tá aqui, junto com o Itadori. Eles conversam um pouco e decidem o que eles vão fazer, porque eles acabam a luta, tentam salvar o Ino porque ele vem que ele cai do prédio. O Fujiguro, o Megumi, ele salva o Ino enquanto ele fala o que o Itadori vai ter que fazer. De novo, é o que eu falei, tem que mostrar os núcleos pra, de novo, relembrar o que tá acontecendo. E aí eles falam o que tá acontecendo, eles destroem a primeira barreira, que é a barreira que aquelas pessoas do Toji ali estavam controlando. Logo depois disso, eles falam o que eles têm que fazer ainda. Eles falam que tem mais duas barreiras para destruir. A primeira barreira seria a que mantém os humanos lá presos. E a segunda barreira, que é a mais importante, é o que mantém o Gojo preso. Então tem mais duas barreiras para destruir. Nesse momento, o Itadori, ele tem uma piadinha de novo com o Megumi, ele sai correndo para tentar destruir a barreira, enquanto isso o Megumi fica cuidando do Ino, e isso acaba criando um potencial para próximos episódios, porque pela próxima sequência que acontece, que é a sequência do Toji. Quando a gente chega lá em cima, a gente descobre mais ou menos o que aconteceu com o Toji, porque ele derrubou o Ino, mas a gente não sabia o que tinha acontecido. E aí aquela avó que tá lá, ela fala pro neto dela que ela tem que ir lá e matar os feiticeiros que estão na sua volta, mas nessa hora o Toji acaba controlando o corpo totalmente, e aí ele volta à vida, vamos dizer assim. E aí cria um potencial, porque
gente sabe quem que tá ali embaixo e que provavelmente vai lutar com a pessoa lá em cima. Toji versus Megumi. Isso cria uma expectativa, pelo menos pro público. Quem leu o mangá já sabe o que vai acontecer. Mas pra quem não leu, como eu, e não sei o que vai acontecer, pelo menos o anime tá criando essa expectativa de Megumi e Toji vão se encontrar. Pai e filho vão se encontrar e saber qual vai ser o resultado disso. Mas, a partir daqui também tem muita coisa interessante envolvendo um Toji, que eu acho um personagem incrível. E eu acho que uma coisa muito interessante dele é como a gente aprende um pouco mais sobre o poder daquela avó. Porque a gente sabia que ela estava fazendo com que a pessoa conseguisse meio que invadir o corpo da pessoa. Mas ela explicou o que aconteceu. Por que o Toji saiu de lá e o que acabou acontecendo com o neto dela. Que seria o seguinte, ela deu aquela pílula para ele poder engolir e poder virar o Toji. Nessa hora, ela fez com que só voltasse, só viesse o corpo, não a alma. Só que o que acontece é que o Toji é tão forte, tão diferente, que a alma veio junto. E nessa pequena fração que a alma veio junto, ele engoliu o neto dela de dentro para fora. E ele se tornou realmente o controlador do corpo. Ele matou o neto e acabou matando a avó, porque ele fala que ela é feiticeira e acaba matando ela, e é muito bom saber que tem um cara maluco como o Toji solto nesse arco. Mas você sabe que ele vai matar feiticeiro, e se tiver demônio na frente, ele vai matar também. É como se tivesse uma terceira vertente agora nesse arco, porque você tem os feiticeiros, você tem os não feiticeiros, você tem os feiticeiros, os demônios ali junto com o Geto, que querem matar todo mundo, e ainda tem agora o Toji, que pode matar todo mundo que é na sua frente. Então eu gosto muito dessa ideia, dessa dinâmica que eles colocaram aqui. Depois disso, a gente vai um pouco mais sobre a Maki e sobre a Nobara, para saber o que está acontecendo dentro da estação que elas estão. É uma sequência rápida, é legal ver a Maki, porque fazia muito tempo que a gente não via, e elas vão seguir seu caminho. O Nanami volta, e você vê que ele está tentando ajudar o seu amigo ali, que sempre o contrata para as coisas. E aí a gente volta para a principal luta do episódio, que é envolvendo a Nobara contra a pessoa que está realmente matando as pessoas de terno que estavam em volta da parte da barreira. A Nobara tenta lutar contra ele, mas ele é muito forte, a luta fica bem visível através disso. Ele ser muito forte é muito importante para algo futuro que vai acontecer. E aí, a partir daí, eles acabam lutando, a Nobara acaba não conseguindo ganhar dele de maneira nenhuma, ela nem chega perto de acertar ele em certo ponto, a luta vai se escalonando, ele tá atrás da mulher de terno que está com eles, ele acerta ela com espada algumas vezes, com a espada que ela tem. É interessante aí ver um pouco mais sobre o poder dele, porque nessa parte, o poder dele mostra que nem ele conhece muito bem sobre o seu poder, aí assim ele tem o poder de meio que paralisar as pessoas através do seu soco, seu poder através da sua espada, que é meio que uma mão que tem vida própria. A luta vai avançando, a Nobara tenta chegar mais perto dele, ela aumenta muito seu poder, mas mesmo assim ela nem chega perto de acertar ele. E ele, enquanto isso, está conseguindo ganhar facilmente dela, e ele mostra sua força e sua arrogância através da luta, até que aparece o Nanami. E quando aparece o Nanami acaba lutando contra ele. E aí é o melhor momento do episódio, na minha opinião. Uma animação fantástica, uma animação muito bem feita, que aumenta muito os traços dele e brinca muito com a sombra nesse momento. Isso é uma coisa muito legal do Nanami, porque ele faz aquela cara séria e faz com que ele sempre aumente os sombras através do queixo dele e também embaixo do pescoço, fazendo com que a animação fique mais bonita e mais estilizada. Esse episódio não foi o melhor em relação à animação, mas esses momentos específicos eu gostei muito, nesse momento e um mais pra frente. Aí fica na luta dele e eu gostei muito de como eles trabalham. E por que é tão importante essa sequência que eu falei? Porque esse personagem, ele é tão forte que a Nobara não conseguiu relar nele. Já o Nanami, o Nanami é tão forte que ele conseguiu facilmente derrotar o cara. Uma sequência que é até satisfatória. E isso vai na boa parte do roteirista. O roteirista pega um personagem que a gente gosta muito, que é a Nobara, e faz com que ela apanhe muito dele. Pra fazer com que quando o Nanami chegue, primeiro, mostre a força dele, mostre como ele tá forte acima de todo mundo que tá ali. E ao mesmo tempo, ele faz com que aqueles socos que ele dá nele, mesmo parado, vale a pena, porque você tá bravo com o cara que bateu uma personagem que você gosta tanto. Essa parte do Nanami quer informação e ele tá bravo porque fizeram com os amigos dele, ele acaba praticamente matando o cara de tanto que ele bate nele, e aí segue pra Mei Mei, volta pra Mei Mei, onde tem a luta dela. E aí tem outra parte que a animação é boa. Eu esperava um pouco mais desse encontro nesse momento, porque estavam vendendo que o Geto ia encontrar com a Mei Mei, e eles já se conheciam muito antes. Quando eles se encontrassem, achei que ia ter um diálogo um pouco melhor, algo um pouquinho mais profundo, que explorasse um pouquinho mais a relação dos dois, mas isso não aconteceu. Foi só uma sequência rápida, mas aí a animação ficou boa, porque ele soltou uma invocação de demônio, onde ele consegue ter um domínio, uma expansão domínio. E aí tem uma sequência boa. Dessa sequência eu gostei da animação da Mei Mei lutando, e de novo a gente vê a força dela, como ela sai da expansão e como em nenhum momento ela fica preocupada ali. Depois disso, a gente volta pro Nanami, ele fala que ele vai agora ele lá dentro, porque ninguém vai conseguir lutar. O Itadori chega no metrô, ele encontra o Choso e o episódio se encerra. No fim, foi um episódio bom. Eu esperava um pouquinho mais, porque tinha a luta do Nanami. Gosto muito do Nanami desde o começo do anime, desde a primeira vez que ele apareceu, na verdade. E eu acho que podiam ter alguns momentos melhores de animação. É óbvio, tem dois destaques muito grandes aqui.
Três, na verdade. A sequência do Tojo tá muito bem animada. Gosto muito de como eles brincam de novo. A luz e sombra em cima do prédio. Tem a luta do Nanami, onde através do design do personagem, eles também brincam muito com a luz e a sombra, através do queixo, através do personagem mesmo. E a sequência da Mei Mei eu também gosto bastante. Mas do resto do episódio como um todo, poderia ter um pouquinho mais, uma animação um pouquinho melhor em alguns pontos. Eu acho que, tipo, a sequência final, onde o Itadori encontra o Choso, por exemplo, é uma sequência que não tá tão definida como poderia. No fim, esse foi mais um episódio de transição até a sua metade, onde eles estabeleceram bem pro público o que está acontecendo em cada arco. Eu vou ser sincero, tem um ponto ou outro que se eles não mostram, eu não lembro de cabeça o que estava acontecendo. Não foi um bom episódio, um episódio funcional, que realmente ele fica bom pelas sequências de ação que tem, mas eu acho que ele poderia ser um pouquinho melhor. E não foi um episódio ruim, então poderia ser um pouco melhor, com bons momentos, com grandes momentos, como o da Mei Mei, como do Tojo, que é muito legal ver o personagem de volta, e o do Nanami. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do episódio dessa semana de Jujutsu Kaisen? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.